Você já se perguntou o que realmente acontece quando você ora? Quando você se ajoelha, fecha os olhos e eleva seu coração. A Deus está você entrando em uma batalha espiritual. A oração não é um simples hábito ou palavras vazias. Ela é uma poderosa arma que Deus nos deu para nos conectarmos diretamente com o seu trono de graça. E quando oramos com uma fé firme, podemos mudar até o céu. Mas há uma verdade que muitas pessoas não percebem: quando falta fé, quando falta foco, nossas orações podem se tornar fracas sem poder. Você está orando todos os dias, mas sente como se suas palavras não pudessem tocar o coração de Deus. Já se perguntou se há algo que está impedindo você de receber a resposta que espera? Hoje, eu quero desafiá-lo. Examine sua oração. Mude a maneira como ora de hábitos automáticos para orações com propósito poderosas e cheias de fé. Deus prometeu que quando oramos com confiança e certeza, Ele responderá. Acredite que cada oração sua pode quebrar todas as barreiras, abrir portas de graça e poder infinito. Orar não é apenas conversar, é uma conexão divina. É o campo de batalha onde você e Deus lutam contra todas as forças das trevas. Não deixe que dúvidas ou distrações enfraqueçam o poder de sua oração. A oração poderosa é aquela feita com foco com fé absoluta em Deus, pois Ele está sempre pronto para lhe conceder milagres que você não pode nem imaginar. Quando você se ajoelha e oferece sua oração, você percebe que está abrindo seu coração para se conectar profundamente com Deus. A oração não é apenas um momento de silêncio, mas uma ação sagrada que lhe ajuda a buscar paz interior e orientação de Deus. Embora a oração não seja um confronto com desafios materiais ou humanos, há momentos em que sentimos que enfrentamos dificuldades espirituais, distrações ou dúvidas. Como a Bíblia nos lembra, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Efésios 6:12. Quando você ora, não é apenas uma questão de dizer palavras simples. Cada oração é uma oportunidade para você enfrentar os desafios dentro de sua alma, as tentações e ansiedades, e também uma maneira de buscar consolo de Deus. Mesmo que às vezes você se sinta sozinho nesta jornada, não se esqueça de que Deus sempre está ao seu lado, pronto para ajudá-lo a superar qualquer dificuldade. Cada oração é um passo firme mais perto de encontrar paz e vitória em Deus. Você está pronto para enfrentar esses desafios? Você pode orar com fé inabalável, sabendo que Deus ouvirá e responderá. Não importa o que aconteça, Deus nos deu uma poderosa ferramenta. A oração, um meio para buscarmos direção e força em qualquer circunstância. Use-a para encontrar consolo e vitória em todos os desafios espirituais que você enfrenta. A fé é a chave que desbloqueia o poder na oração. Você já se perguntou por que às vezes as orações não trazem os resultados esperados? Orar sem fé pode ser como um arco sem flecha. Podemos dizer milhares de palavras, mas se faltar fé, a oração não atingirá seu alvo. A fé é a base que torna a sua oração uma poderosa ferramenta para se conectar com Deus. Deus nos ensinou que ao orarmos, precisamos orar com fé forte, como está na Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer milagres, mas acreditar que Ele fará por você. Quando você ora, deve crer que Deus ouve e tem o poder de responder aos seus pedidos. Essa é a fé inabalável, a fé que o mantém perseverante, mesmo quando o resultado não vem imediatamente. Pergunte a si mesmo: você realmente acredita no poder da oração? Você acredita que quando fala com Deus, Ele responderá perfeitamente, seja imediatamente
ou após um tempo de prova. A fé é o impulso que impede você de desistir nos momentos difíceis, e é a chave que abre a porta da paz e dos milagres. Quando você ora com fé, não apenas muda sua situação, mas também transforma sua alma e seu relacionamento com Deus. Deixe que a fé seja o fogo que guia você em cada oração. E você verá como seu poder pode mudar sua vida. Orar não é apenas um hábito diário, mas uma ação sagrada que traz poder, onde nos conectamos com Deus. Você já se perguntou se as suas orações realmente trazem mudanças, ou se às vezes são apenas palavras para acalmar a si mesmo? Na Bíblia, somos lembrados de que a oração deve vir de um coração sincero, com propósito e foco. Caso contrário, a oração pode se tornar um hábito sem sentido e difícil de alcançar os resultados desejados. Deus quer que oremos com sinceridade e fé forte. Não deixe que sua oração se torne uma rotina, apenas por um motivo simples sem realmente colocar sua mente nisso. Orar é uma oportunidade para você mudar, sentir a presença de Deus e receber orientação dele. Você pode orar com foco e fé ou apenas fazer por hábito sem esperar nada em troca. Quando você ora, lembre-se de que é uma conversa íntima com Deus, onde você pode expressar sua fé e seus desejos. Pergunte a si mesmo: será que estou orando com um coração sincero? Será que confio em Deus quando faço um pedido? A oração é uma oportunidade para você se conectar com Deus, buscar paz e orientação para a vida. Deixe que cada oração se torne uma entrega a um ato poderoso que o conecta com o Criador. Orar não é apenas um hábito simples, mas uma ação sagrada com poder infinito. No entanto, na vida agitada de hoje, podemos facilmente cair na armadilha de orar sem um propósito claro. A oração pode se tornar um hábito sem sentido quando não colocamos a devida atenção e fé em cada palavra que dizemos a Deus. Pergunte-se: será que minha oração realmente toca o coração de Deus? Será que meus pedidos são verdadeiramente fortes e com propósito, ou apenas palavras repetidas sem foco? Na Bíblia, somos ensinados que a oração não deve ser uma ação vazia. Deus não quer que nossas orações se tornem um hábito desatento e sem fé. Quando oramos sem fé, sem propósito e sem focar nas palavras que estamos dizendo, estamos enfraquecendo o poder da oração. A fé é a base sólida para cada oração. Orar sem fé é como um arco sem flecha. Por mais que tentemos atirar, não podemos alcançar o alvo. Você acredita que Deus responderá às suas orações. A oração é uma oportunidade para você se conectar profundamente com Deus e encontrar paz em sua alma. Um dos maiores obstáculos na oração é a falta de foco. Você já percebeu que enquanto ora sua mente é atraída por preocupações cotidianas, tarefas não terminadas ou até mesmo pensamentos inúteis que não têm nada a ver com Deus? Esta é uma das estratégias sutis do inimigo. Quando oramos, mas nossa mente não está completamente nas palavras da oração, é nesse momento que o poder da oração é enfraquecido. O inimigo sabe que quando perdemos o foco, nossas orações se tornam fracas e não tocam o coração de Deus. Deus não quer que oremos apenas com palavras. Ele quer que venhamos a Ele com todo o nosso coração, mente e força. A oração deve ser feita com total foco, sinceridade e uma fé firme no poder dele. Na Bíblia, Deus nos ensina: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22, 37. Quando oramos, se nossa mente não estiver completamente focada, nossa oração não terá poder. A falta de foco durante a oração não só diminui a eficácia da oração, mas também nos torna mais suscetíveis a ataques de pensamentos negativos, preocupações ou dúvidas. Esses pensamentos fazem com que nossos corações fiquem sem paz e não conseguiremos sentir a direção
ou o consolo de Deus. Quando oramos sem foco, temos dificuldade em perceber a presença de Deus e as mudanças que Ele quer trazer para nossas vidas. Para superar isso, precisamos focar toda a nossa atenção em Deus, em cada oração. Devemos deixar de lado todas as ansiedades, abandonar pensamentos negativos e entregar completamente nosso coração a Ele. Quando fizermos isso, nossa oração se tornará forte e cheia de fé e facilmente tocará o coração de Deus. Lembre-se somente quando oramos com todo o nosso coração, e mente nossa oração pode abrir as portas da graça e dos milagres. A falta de fé na oração é um grande obstáculo que pode enfraquecer o poder e a eficácia da oração. Embora você possa orar o dia todo, se não houver confiança firme em seu coração, na capacidade de Deus de responder sua oração, não atingirá o efeito desejado. Deus nos ensinou que quando oramos, não devemos pedir apenas com a boca, mas também com um coração cheio de fé. A fé é a certeza no coração de que Deus ouve, e Ele responderá a nossas orações. Na Bíblia, Jesus nos ensinou: porque se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará. Mateus 17:20. A fé pode ser pequena como um grão de mostarda, mas se tivermos verdadeira fé em Deus, Ele pode fazer milagres que não podemos nem imaginar. Orar com fé não é apenas esperar que Deus ouça e responda, mas é confiar plenamente que Ele agirá da melhor maneira para nós mesmos, que o resultado não venha imediatamente. A fé na oração nos ajuda a superar todas as dificuldades, mantendo nosso coração longe da dúvida. Quando temos fé, oramos não apenas pelas necessidades atuais, mas também com a confiança de que Deus responderá da maneira que Ele já preparou para nós. Orar com uma fé forte nos faz sentir a presença e o poder de Deus e nos ajuda a abrir portas que não podemos ver. Orar com fé não é apenas falar palavras, é viver com a certeza de que Deus tem poder absoluto e Ele sempre age para o nosso bem. Aqui está Joan Van Jan Duoc Dit Sang Tieng, Bojaúnia, Brasil. Além disso, a falta de fé na oração é um grande obstáculo que muitas vezes não percebemos. Podemos orar com a boca, mas sem realmente acreditar no coração. E ao fazer isso, nossa oração se torna fraca, sem poder. A fé é o fator crucial para que a oração possa tocar o coração de Deus e trazer resultados. Deus nos ensinou em Mateus 17:20 que, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, e ele será lançado. Isso nos lembra que basta um pouco de fé, mesmo que seja muito pequena, para mudar o céu. A fé é o poder que faz com que a oração se torne uma ferramenta para mover todas as coisas no mundo espiritual. Quando oramos com fé, não estamos apenas dizendo palavras, mas declaramos que acreditamos no poder ilimitado de Deus. Acreditamos que Ele pode e agirá da melhor forma para nós mesmos, que o resultado não venha imediatamente. O importante é que devemos confiar que Deus responderá a nossa oração mesmo por maneiras que talvez não compreendamos de imediato. A fé forte nos ajuda a não apenas esperar, mas viver com a confiança de que Deus fará milagres em nossas vidas. Sem fé, nossa oração será apenas palavras vazias, sem poder. Deus quer que venhamos a Ele com fé forte, e não apenas com orações vagas ou cheias de dúvida. Quando oramos, Deus não quer apenas ouvir palavras, Ele quer ver a total confiança em nossos corações. Talvez você já tenha orado, mas no fundo ainda havia dúvida, não acreditando que Deus pode mudar sua situação. Mas lembre-se, é a fé que é a chave para abrir as portas que não podemos abrir por nossa própria força. Quando você ora com fé no poder de Deus, não só muda sua situação, mas também abre uma conexão mais profunda com Deus. Pergunte a si mesmo: você realmente acredita no poder de Deus
para mudar sua vida. Você acredita que ele pode transformar o impossível em possível. Sua fé é a fonte de poder que transforma sua oração de um simples pedido em uma afirmação do poder ilimitado de Deus. Orar com fé é convidar Deus a agir em sua vida, abrindo portas de graça, mudança e milagres. A fé é a chave, e quando você ora com fé, verá que Deus pode fazer tudo, pois Ele é o Criador infinito. Orar não é apenas repetir palavras. Deve vir de um coração com propósito e fé firme. Se a oração for sem propósito, facilmente cairemos no hábito de orar sem realmente nos conectar com Deus. Quando oramos por hábito, podemos apenas dizer palavras sem realmente colocarmos nossa mente nisso. Isso pode diminuir o poder da oração e nos impedir de sentir a resposta de Deus. Deus quer que venhamos a Ele com um coração inteiro, sem distrações, e com uma fé forte em sua resposta. Se nossa oração for sem um propósito claro, será como pegar um arco sem flecha. Nossa oração terá dificuldades em atingir seu objetivo, pois não sabemos o que estamos orando ou realmente acreditamos que Deus responderá nosso pedido. Pergunte a si mesmo: quando oro, estou realmente confiando no poder de Deus e no propósito do que estou pedindo? Se a sua oração carecer de foco e propósito, é possível que você tenha deixado que distrações enfraqueçam a eficácia da oração. Cada vez que orar, faça seu coração se voltar totalmente para Deus e acredite que Ele pode mudar sua situação. Orar com fé forte e propósito claro abrirá portas que só Deus pode abrir. Quando oramos assim, não apenas mudamos nossa vida, mas também podemos mudar o mundo ao nosso redor. Orar não é apenas repetir palavras, mas uma ação sagrada que pode transformar completamente nossas vidas. Para que a oração seja forte e eficaz, é essencial focarmos totalmente em Deus. Quando orar, não permita que preocupações, medos ou desejos pessoais dispersem sua mente. Entregue tudo isso a Deus acreditando que Ele ouvirá e responderá de maneira milagrosa. Deus não quer apenas ouvir pedidos. Ele quer que venhamos a Ele com um coração totalmente voltado para Ele, sem ser distraído pelas coisas passageiras do mundo ao nosso redor. Orar com fé e concentração ajuda você a se conectar profundamente com Deus. Isso cria um relacionamento íntimo, onde você não apenas diz palavras de oração, mas realmente acredita que Deus agirá em sua vida. Cada oração feita com fé não é apenas um pedido, mas uma declaração de fé no poder ilimitado de Deus. Orar sem um propósito claro facilmente se torna um hábito sem significado. Quando você ora com propósito, verá que Deus não apenas ouve seu pedido, mas também trabalha em seu coração e nas suas circunstâncias. Uma das maiores forças da oração é sua capacidade de mudar nossas vidas, as vidas de nossas famílias e até mesmo das comunidades ao nosso redor. Quando oramos com foco e fé firme, a oração não é apenas um pedido pessoal, mas um convite para Deus intervir em todas as áreas de nossas vidas. A oração pode trazer paz para a família, restauração para a comunidade e milagres para nossas vidas. Portanto, não veja a oração como um simples hábito. Veja-a como uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para mudar nossas vidas e a de outras pessoas ao nosso redor. A história de Matthew é um exemplo do poder da oração quando confiamos em Deus e em suas promessas. Matthew era um fiel devoto, sempre orando todos os dias pela sua família, especialmente quando estavam passando por dificuldades financeiras. No entanto, suas orações careciam de um elemento importante, a fé forte no poder de Deus. Matthew orava, mas em seu coração ainda havia dúvida. Ele pedia: "Se for a sua vontade, Senhor, ajude minha família." Mas a oração faltava a confiança absoluta na capacidade de Deus de transformar a situação. Um dia, um pastor ouviu Matthew orando
e perguntou a ele: Matthew, você acredita que Deus pode mudar a situação da sua família? Nesse momento, Matthew hesitou ao responder: Eu acho que sim. O pastor gentilmente lembrou-o de que Deus não apenas responde às orações, mas responde à confiança sincera e firme. A oração deve vir acompanhada da confiança de que Deus fará o que ele prometeu e que ele tem poder ilimitado para mudar nossas circunstâncias. Deus não precisa que oremos com hesitação. Ele quer que venhamos a Ele com um coração cheio de fé confiantes de que Ele responderá. Uma oração poderosa vem de um coração que confia em Deus e em suas promessas. Quando Matthew percebeu isso, ele começou a orar com confiança e fé inabalável de que Deus agiria. Suas orações não eram mais apenas palavras vazias. Ele pedia com a certeza de que Deus mudaria a situação de sua família. E o milagre aconteceu. Em pouco tempo, portas se abriram para sua família, ajudando-os a superar as dificuldades financeiras que estavam enfrentando. A história de Matthew nos ensina que quando oramos, precisamos ter fé. A fé é o ingrediente que transforma a nossa oração em um poder capaz de mudar nossas vidas. Não oramos apenas com palavras, mas oramos com um coração que confia plenamente no poder de Deus. Oramos com a certeza de que Ele responderá da melhor forma para nós. Quando oramos com fé forte, nada é impossível para Deus. Na vida de oração, existem barreiras invisíveis, mas muito poderosas, que podem reduzir a eficácia das orações e nos impedir de nos conectar com Deus. As 3 maiores barreiras que podemos enfrentar são o pecado, a amargura e o orgulho. Essas barreiras não apenas enfraquecem o nosso relacionamento com Deus, mas também dificultam a nossa capacidade de perceber suas respostas. O pecado é uma das maiores barreiras na vida de oração. A Bíblia nos diz: se eu olhar para a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. Quando não nos arrependemos dos nossos pecados e guardamos no coração coisas erradas, isso cria uma parede invisível entre nós e Deus. Nossas orações não terão efeito se não tivermos humildade e pureza no coração. O pecado nos faz sentir afastados de Deus e impede que recebamos sua orientação e consolo. A amargura também é uma barreira poderosa. Quando carregamos em nosso coração ódio, raiva ou sentimentos de mágoa, essas emoções dificultam nossa comunicação com Deus. A Bíblia nos ensina: quando estiverdes orando, se tiverdes algo contra alguém, perdoai para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11, 25. Se não conseguirmos perdoar os outros, o perdão de Deus também será impedido, e isso enfraquece a força da nossa oração. A amargura pode ferir a alma, tornando a oração fraca e sem poder. O orgulho é outra barreira na oração. Deus nos ensina: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, 6. Quando nos confiamos demais em nossas próprias habilidades e achamos que podemos lidar com tudo sozinhos, sem a ajuda de Deus, estamos criando uma distância entre nós e Ele. O orgulho nos faz orar com uma atitude de falta de humildade, sem confiar no poder infinito de Deus. Orar com um coração humilde é a chave para receber a resposta de Deus. Ao enfrentarmos essas barreiras, precisamos examinar nossos corações, nos arrepender dos nossos pecados, perdoar aqueles que nos feriram e manter um espírito humilde diante de Deus. Lembre-se de que a oração não é apenas palavras, mas uma comunicação sincera entre nós e Deus. Se quisermos que nossas orações tenham poder, precisamos superar essas barreiras e nos aproximar de Deus com um coração limpo, cheio de fé e humildade. Quando fizermos isso, nossas orações tocarão o coração de Deus
e abrirão oportunidades milagrosas para nossas vidas. Quando oramos, estamos abrindo nossos corações para nos conectar diretamente com Deus, compartilhando nossas ansiedades, desejos e pedindo sua orientação. No entanto, há um elemento importante que muitas pessoas podem ignorar: o perdão. O perdão não é apenas uma ação moral, mas também um fator decisivo para fortalecer o poder da oração. Deus quer que perdoemos os outros, e Ele ensinou claramente na Bíblia: quando estiverdes orando, se tiverdes algo contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11:25. Deus não apenas nos pede para perdoar, mas Ele enfatiza que o perdão é a chave para abrir a comunicação com Ele durante a oração. Quando não perdoamos os outros, estamos sem querer criando uma parede entre nós e Deus. Nossa oração não será forte se ainda carregarmos raiva, rancor ou falta de perdão. Você já se perguntou por que sua oração parece não ser eficaz? A razão pode ser que você está carregando amargura e rancor por alguém. A falta de perdão não apenas prejudica nosso relacionamento com os outros, mas também cria um obstáculo para nosso relacionamento com Deus. Quando não conseguimos perdoar, nossa oração perde seu poder. Deus nos pede para perdoar, assim como Ele nos perdoou, para que nosso relacionamento com Ele seja perfeito. Perdoar não é fácil. Podemos ter sido profundamente feridos, nos sentir injustiçados, e o perdão pode parecer difícil. No entanto, é justamente nesses momentos difíceis que o perdão é a solução que nos liberta. Quando perdoamos, não apenas libertamos os outros, mas também nos libertamos da amargura e do peso emocional. Não podemos viver na raiva, pois ela nos impede de receber a cura de Deus. Você está disposto a perdoar aqueles que te feriram. Deus ensina que, se não perdoarmos os outros, Ele também não poderá nos perdoar. Mateus 6,15. Isso pode ser difícil, mas se realmente quisermos que nossas orações tenham poder, precisamos perdoar de todo o coração. Sem perdão, nossas orações não podem produzir os resultados que esperamos. O perdão não é apenas esquecer os erros dos outros, mas abrir nosso coração para receber a paz e a cura que Deus quer nos dar. Quando você perdoa, não só liberta os outros, mas também se liberta do sofrimento e das barreiras que a raiva e o rancor trazem. Sua oração será mais forte quando você não carregar mais o peso da amargura em seu coração. Deixe o perdão se tornar a força que te ajuda a enfrentar todos os desafios da vida e faz com que sua oração possa mudar o mundo ao seu redor. Então você está disposto a perdoar para que sua oração se torne mais forte e eficaz. Deus sempre está pronto para nos perdoar, e Ele quer que façamos o mesmo com aqueles ao nosso redor. Quando você perdoa, não só está fazendo a vontade de Deus, mas também abrindo novas oportunidades para a sua própria vida, permitindo que Deus atue poderosamente na sua vida. O perdão é a chave que transforma a sua oração em um poder inimaginável. Perdoe para que seu relacionamento com Deus seja perfeito e sua oração possa mover todas as coisas no mundo espiritual. Orar não é apenas uma ação simples de pedir algo a Deus, mas um encontro sagrado, uma oportunidade para nos inclinarmos humildemente, buscar sua orientação e oferecer nossas orações de um coração sincero. Quando oramos com um espírito de humildade, nossa oração se torna poderosa e cheia de força ilimitada. No entanto, quando nos aproximamos de Deus com orgulho ou com o desejo de alimentar nosso ego, nossa oração não conseguirá tocar o coração de Deus. Orar com humildade significa que nos aproximamos de Deus não apenas com pedidos, mas com um coração aberto, pronto para receber sua orientação. Deus não quer que nos aproximemos dele com um espírito de arrogância ou com o desejo de nos mostrar.
Ele nos ensina na Bíblia: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo limpai o coração. Tiago 4:8. Isso nos lembra que, ao orar, precisamos purificar nosso coração, eliminar o orgulho e a vaidade, e nos aproximar de Deus com um espírito humilde e sincero. Você já se perguntou se, ao orar, realmente se aproxima de Deus com um coração humilde? Quando oramos com humildade, reconhecemos que precisamos de Deus, que não podemos fazer nada sem sua ajuda. Essa é a chave para que a oração se torne poderosa. Não nos aproximamos de Deus com orgulho ou com a ideia de que merecemos sua resposta, mas com a consciência de nossas limitações e da grandiosidade de Deus. A humildade é confiar plenamente na orientação e na perfeita disposição de Deus em todas as situações. A humildade na oração também é reconhecer que tudo de bom vem de Deus. Quando oramos com humildade, não pedimos apenas que Deus atenda a nossas necessidades pessoais, mas também aceitamos que tudo o que Ele permite em nossa vida, seja bom ou ruim, tem um propósito divino que ainda não conseguimos compreender completamente. Orar com humildade é entregar a Deus nossas emoções mais sinceras, sem esconder nossa fraqueza ou nossos medos. Nos aproximamos de Deus entregando nossas preocupações, confiando que Ele resolverá tudo da melhor forma. O mais importante na humildade é a consciência do poder de Deus e a completa dependência dele. Orar não é uma forma de controlar ou manipular Deus, mas de buscar sua direção, força e misericórdia. Deus quer que nos aproximemos dele com fé e absoluta humildade, não com orgulho ou autossuficiência. Quando reconhecemos nossa dependência de Deus, nossa oração se torna uma conexão profunda e poderosa com Ele, onde não só recebemos consolo e força, mas também sentimos o amor infinito de Deus. Então você realmente ora com humildade? Está disposto a deixar de lado o orgulho, a autossuficiência e a ideia de que você é o centro das coisas, para se aproximar de Deus com humildade e sinceridade? Quando oramos com humildade, abrimos nosso coração para receber os milagres que Deus pode realizar em nossa vida. A humildade não só torna a nossa oração mais poderosa, mas também nos ajuda a sentir a presença e o poder de Deus em cada momento de nossa vida. Orar com humildade é abrir o coração para receber a orientação de Deus e confiar que Ele agirá da melhor maneira para você. Quando você ora com humildade, não só recebe a direção, mas também recebe paz e cura para a alma. Lembre-se, orar com humildade não é apenas pedir algo a Deus, mas um ato cheio de fé nele, uma conexão sagrada, poderosa e cheia de autoridade. A oração é uma ferramenta poderosa para se conectar diretamente com Deus, uma jornada espiritual onde oferecemos a Ele nossos sentimentos, preocupações e desejos mais profundos. No entanto, para que nossa oração se torne forte, eficaz e transformadora, precisamos purificar nossa vida de oração. A pureza e o arrependimento são fatores essenciais para que nossa oração se torne um canal poderoso de conexão com Deus. Quando oramos, se ainda carregamos em nosso coração impurezas, pensamentos negativos ou pecados não confessados, nossa oração será impedida. A Bíblia nos ensina: se eu guardar o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66:18. Isso significa que quando nosso coração não está puro, quando carregamos egoísmo, inveja ou rancor, nossa oração terá dificuldades para atingir o coração de Deus. Deus não quer que venhamos a Ele apenas com pedidos, mas com um coração sincero, arrependido e com o desejo de mudança. Você já se perguntou ao orar se está realmente indo até Deus com um coração puro? Você está carregando fardos não resolvidos em seu coração.
Orar não é uma maneira de esconder nossos pecados ou defeitos, mas uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus, pedindo que Ele nos ajude e nos purifique. O arrependimento é o caminho para limpar nosso coração, para que nada atrapalhe nossa comunicação com Deus. Quando nos arrependemos, quando reconhecemos nossos erros e pecados, Deus nos perdoa e nos purifica de tudo o que está errado. O arrependimento não é apenas uma confissão, mas uma mudança de atitude. Quando verdadeiramente nos arrependemos, não apenas pedimos perdão a Deus, mas também nos comprometemos a viver de maneira diferente, conforme Sua vontade. Orar com arrependimento nos ajuda a não apenas receber perdão, mas também a orientação e purificação em nossa vida. Quando nos aproximamos de Deus com humildade e sinceridade, nossa oração se torna um canal poderoso para Ele agir em nossa vida. Você está disposto a purificar sua vida de oração. Você pode sentir a pureza em sua oração. Lembre-se de que a pureza no coração traz força para a oração. Quando removemos as negatividades, quando nos aproximamos de Deus com um coração sincero e puro, nossa oração se torna uma ferramenta maravilhosa para nos conectar com Deus e experimentar grandes mudanças em nossa vida. Purificar a vida de oração não só nos aproxima mais de Deus, mas também nos torna mais puros em nossa alma, prontos para receber as graças e milagres que Deus deseja nos conceder. Orar com pureza e arrependimento é a forma de abrir a porta da comunicação com Deus para que possamos receber milagres de sua parte. A oração persistente é uma ação poderosa, semelhante a uma semente plantada na terra, que gradualmente dá frutos. Muitos de nós podemos nos sentir cansados ao orar por longos períodos sem ver resultados imediatos, mas a oração persistente não é apenas a repetição de pedidos. É um processo espiritual, uma confiança e paciência no plano perfeito de Deus. Quando oramos com persistência, mesmo sem ver resultados imediatos, estamos plantando sementes de fé e esperança na terra de Deus. E um dia essas sementes darão frutos. Você já se sentiu como se tivesse orado por muito tempo sem ver nenhuma mudança? É nesse momento que você precisa lembrar que a oração persistente é como plantar sementes na terra. As sementes precisam de tempo para crescer, de cuidados e paciência para florescer. Da mesma forma, na oração, às vezes não vemos resultados imediatamente, mas devemos confiar que Deus está trabalhando em silêncio, e Ele nos dará resultados no momento certo. Deus nos ensinou na Bíblia: orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Isso não significa que devemos orar dia e noite sem fazer mais nada, mas sim manter a persistência em todas as situações, sempre acreditando que cada oração que fazemos não é em vão. Cada oração tem valor e é ouvida por Deus. A persistência na oração também é um sinal de fé. Quando você ora de forma persistente, você demonstra a fé de que Deus responderá à sua oração, mesmo que não seja imediatamente. Deus sabe o tempo e a melhor maneira de atender às nossas necessidades. Portanto, a persistência na oração não é apenas um hábito, mas uma ação de um coração cheio de fé e esperança na resposta de Deus. A oração persistente também é uma jornada no relacionamento com Deus. Cada oração nos aproxima mais dele e nos ajuda a ver a vida com os olhos de Deus. Isso nos ajuda a ser mais pacientes e a entender que tudo tem o seu tempo, e Deus trabalhará da melhor forma para nós. Pergunte a si mesmo: eu tenho paciência suficiente ao orar? Quando você se sentir cansado e desanimado por não ver resultados imediatos, lembre-se de que Deus sempre ouve você. A oração persistente é uma ação maravilhosa de fé, demonstrando que você confia no poder ilimitado de Deus e que Ele fará todas as coisas conforme seu plano. A persistência na oração
É como cuidar de uma planta no jardim. Inicialmente, a planta pode não dar frutos imediatamente, mas com cuidado e paciência, ela crescerá e produzirá bons frutos. A oração é assim: um dia, você verá os resultados maravilhosos de suas orações. Continue confiando e sendo persistente, porque Deus sempre age de maneiras que às vezes não conseguimos perceber de imediato. A oração é uma ação sagrada, mas é importante que a oração esteja alinhada com a vontade de Deus e não com a imposição de nossos próprios planos pessoais. Quando oramos, muitas vezes caímos na armadilha de pedir a Deus apenas o que queremos de acordo com nossos próprios desejos. No entanto, Deus não quer que nos aproximemos dele apenas para realizar nossos próprios planos. Uma oração poderosa é aquela em que pedimos a Deus para cumprir a sua vontade, porque ele sabe o que é melhor para nós. Orar segundo a vontade de Deus é demonstrar humildade e fé em sua sabedoria. A Bíblia nos ensina: do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Isso nos lembra que, ao orar, precisamos permitir que o Espírito Santo nos guie, e não ser guiados por nossos desejos pessoais. Podemos ter nossos próprios sonhos e aspirações, mas ao orar, devemos abrir nossos corações para aceitar que a vontade de Deus é sempre mais sublime e perfeita do que nossos planos. Deus não é alguém que nos dá tudo o que pedimos, mas é aquele que sabe o que é melhor para nós. Ao orar, devemos lembrar-nos de: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Esta é a atitude de humildade que Deus quer que tenhamos. Precisamos orar confiando que Deus fará o que ele sabe ser o melhor mesmo, que não seja exatamente o que desejamos. Deus sabe o que precisamos e ele atenderá da forma mais perfeita. Pergunte a si mesmo: estou orando segundo a vontade de Deus ou estou apenas pedindo o que eu quero? Precisamos orar com um coração humilde, reconhecendo que Deus tem um plano melhor para nós. Ao orar, não devemos buscar apenas o que nos convém, mas pedir a Deus para nos ajudar a encontrar o caminho que ele deseja nos guiar, mesmo que esse caminho não seja fácil, mas certamente trará paz e um propósito maior para a nossa vida. Ao orar segundo a vontade de Deus, devemos sempre lembrar que tudo em nossa vida tem um propósito divino. Coisas boas acontecerão quando permitirmos que ele nos guie e quando orarmos da maneira que ele deseja. Em vez de pedir conforme nossos próprios desejos, devemos orar para entender e fazer a vontade de Deus em todas as situações. Deus não responde às orações simplesmente porque pedimos, mas ele responde quando oramos, segundo sua vontade, com humildade e confiança em sua perfeição. Quando você ora segundo a vontade de Deus, você não está apenas buscando paz em sua alma, mas também esclarecendo o plano maravilhoso que Deus tem reservado para a sua vida. Então você está disposto a orar segundo a vontade de Deus. Você acredita que a vontade dele é o melhor para a sua vida. Quando você permite que o Espírito Santo o guie e ora com humildade, você verá a sua vida mudar de maneiras que você não pode imaginar. Deus sabe o que é melhor para você, e quando você ora segundo a vontade dele, ele lhe concederá coisas maravilhosas que você nunca imaginou. Orar não é apenas repetir pedidos de forma fraca, mas é uma ação poderosa, cheia de fé e ousadia. Quando você ora com ousadia, você se atreve a enfrentar qualquer desafio, pedindo grandes coisas a Deus, pois você sabe que ele te ama incondicionalmente e deseja o melhor para você. Deus nunca quer que você viva com timidez ou medo ao se aproximar dele. Ele quer que você venha a ele com coragem, com confiança absoluta no seu poder infinito. Orar com ousadia é um sinal de fé forte.
Você já se sentiu digno de receber grandes bênçãos de Deus. Você se atreve a pedir grandes coisas para a sua vida. Deus nos ensina que Ele quer que oremos de maneira ousada, pedindo que Ele haja por nós, pois Ele sabe bem das nossas necessidades e nos ama profundamente. Na Bíblia, Deus nos ensinou: tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. Mateus 21, 22. Isso mostra que quando oramos com fé e ousadia, Deus responderá. Orar com ousadia não significa forçar Deus a fazer algo, mas é expressar nossa confiança na bondade e no poder dele. Quando você ora com ousadia, você não está apenas pedindo grandes coisas, mas você acredita que Deus fará por você. Orar dessa maneira não é uma exigência de ganância ou orgulho, mas uma afirmação da fé no amor e cuidado de Deus por nós. Você acredita que Ele agirá na sua vida porque Ele é um Pai amoroso e sempre quer dar o melhor para seus filhos. Você se atreve a pedir a Deus coisas grandes, coisas que parecem impossíveis. Orar com ousadia é acreditar que Deus pode fazer o que aos olhos humanos parece impossível. Isso não significa que podemos pedir qualquer coisa sem pensar na vontade de Deus, mas significa que pedimos com confiança, acreditando que Deus nos responderá da melhor maneira. Quando você ora com coragem, você está abrindo um espaço para Deus agir poderosamente em sua vida. A ousadia na oração também vem do entendimento de que Deus não é apenas o Criador, mas um Pai amoroso sempre disposto a nos abençoar. Nos momentos difíceis, quando tudo parece impossível, você se atreve a pedir com fé que Deus agirá. Orar com ousadia é quando você coloca sua confiança em Deus, acreditando que Ele não vai deixar você desapontado. Lembre-se de que quando você ora, você está convocando o poder infinito de Deus, e Ele nunca virará as costas para um pedido sincero vindo do seu coração. Orar com ousadia abrirá oportunidades que você não esperava. Isso não significa que tudo será como você deseja, mas quando você ora com fé forte e ousadia, você está abrindo um novo caminho, o caminho que Deus vai te conduzir. A ousadia na oração é uma expressão de fé inabalável em Deus e uma afirmação de que você acredita que Ele pode fazer tudo por você. Então, você se atreve a orar com ousadia. Venha a Deus em cada oração com coragem, acreditando que Ele te ama e fará o melhor para você. Orar não são apenas palavras, mas uma afirmação da fé e do amor que você tem por Deus, junto com a confiança no seu poder infinito. Ore com ousadia, porque você tem um Pai amoroso que está sempre disposto a agir por você. A oração comunitária é uma das formas mais poderosas de oração, onde a força é multiplicada quando 2 ou 3 pessoas oram juntas em uníssono. Na Bíblia, Deus nos ensina: em verdade vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem isso, lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 19. Isso nos lembra poderosamente da força da oração quando oramos juntos, quando há unidade e concordância ao buscar a ajuda e a orientação de Deus. A oração comunitária não é apenas um grupo de pessoas pedindo ao mesmo tempo, mas uma conexão espiritual profunda entre os membros da comunidade quando todos se unem com um objetivo comum. Quando oramos juntos, cada oração é sustentada por corações unidos em fé, determinação e desejo de encontrar consolo em Deus. Quando um grupo de pessoas ora em uníssono, a força da fé é amplificada, tornando nossa oração muito mais poderosa. A fé de uma pessoa pode ser forte, mas quando 2 ou 3 oram juntos, sua fé se entrelaça, criando uma fonte de poder espiritual indivisível. Deus nos ensina que a oração não é apenas algo pessoal, mas uma poderosa ferramenta para construir a comunidade. Quando oramos juntos, não buscamos apenas respostas pessoais, mas buscamos harmonia
e paz para toda a comunidade. A unidade na oração é uma oportunidade de orar, não apenas por nós mesmos, mas também pelos outros, compartilhando os fardos da vida e buscando juntos a orientação de Deus. Você já percebeu o poder da oração comunitária em sua vida? Está disposto a se unir com as pessoas ao seu redor para orar, compartilhando a fé e a força espiritual, ajudando-se mutuamente a superar as dificuldades. Muitas vezes pensamos que a oração é uma ação pessoal, mas na verdade, ao orarmos com a comunidade, estamos criando uma rede espiritual que nos conecta com Deus e uns com os outros. Cada oração na comunidade é uma declaração de fé na bondade de Deus. E a unidade criará milagres que não podemos imaginar. Quando oramos juntos em comunidade, a unidade no coração trará uma mudança poderosa, não apenas na vida pessoal, mas também em toda a comunidade. Quando oramos em uníssono, Deus não apenas ouve cada pessoa, mas vê a força da comunidade, a conexão em fé. E Ele agirá com mais poder em nossas vidas. A oração comunitária é uma oportunidade para Deus ver que estamos prontos para nos apoiar mutuamente e superar desafios e dificuldades, e juntos pedir a paz e sabedoria dele. Imagine, se sua comunidade orasse junta, o poder que poderíamos gerar seria imenso. A oração comunitária nos tornará mais próximos uns dos outros, além de nos ajudar a perceber que não estamos sozinhos nesta vida. Temos Deus e uns aos outros juntos, caminhando em busca da paz e da orientação de Deus. Quando 2 ou 3 oram em uníssono, veremos a poderosa presença de Deus, tornando cada oração eficaz e cheia de poder. Então, você está disposto a se envolver em uma comunidade de oração. Você acredita que a unidade na oração pode mudar não apenas a sua vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. Lembre-se, quando oramos juntos, o poder da comunidade cria milagres que só Deus pode realizar. A oração comunitária não é apenas uma ação espiritual, mas uma conexão poderosa, uma construção de uma base sólida, para que possamos caminhar juntos na orientação de Deus. A oração não é apenas uma ação simples, mas uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para transformar nossas vidas. Quando oramos, não é apenas para pedir coisas para nós mesmos, mas também para nos conectar profundamente com Deus, buscando sua orientação e milagres. Uma oração poderosa, sincera e cheia de fé pode mudar tudo. Desde nossa vida pessoal, nossa família, até nossa comunidade. Você acredita que a oração pode mudar sua vida? Quando oramos com fé e perseverança, Deus age em nossas vidas. A oração não só nos ajuda a resolver problemas atuais, mas também abre novas oportunidades, nos guiando para o caminho que Deus quer para nós. Isso é uma transformação que não ocorre apenas externamente, mas também internamente, onde nos tornamos mais fortes, mais em paz e mais agradecidos. A Bíblia ensina: a oração do justo é poderosa e eficaz. Tiago 16. Isso nos mostra que quando oramos de maneira correta e cheia de fé, nossas orações podem mudar completamente as situações que estamos enfrentando. Não há nada impossível para Deus, e Ele ouvirá nossas orações quando elas forem feitas com um coração sincero e humilde. Uma oração poderosa não só muda a nossa vida pessoal, mas pode também transformar nossa família e comunidade. Imagine uma família orando junta, compartilhando preocupações, desejos e sonhos. Quando uma família ora com fé em Deus, não só suas vidas mudam, mas o poder da oração pode trazer paz e felicidade para cada membro da família. Uma família pode se tornar mais forte, unida e abençoada quando ora junta e confia na orientação de Deus. A oração também pode mudar a comunidade. Quando um grupo de pessoas ora em uníssono, o poder da oração se espalha e muda não só vidas individuais, mas também impacta a comunidade ao redor. Orar juntos
não só constrói unidade, mas também nos ajuda a encontrar soluções para problemas sociais, criando uma mudança positiva na comunidade. Deus pode agir poderosamente através da oração comunitária, nos dando forças para enfrentar desafios e mudar o mundo ao nosso redor. Então você está pronto para confiar no poder da oração. Você se atreve a acreditar que a oração pode mudar não só sua vida pessoal, mas também transformar sua família e comunidade. Lembre-se, uma oração sincera e cheia de fé não só muda o presente, mas também abre grandes oportunidades para o futuro. Quando você ora, você se conecta com o poder ilimitado de Deus e Ele agirá de uma maneira que você nunca imaginou. A oração é uma ferramenta poderosa e quando você entrega seu coração a Deus, sua vida começará a mudar da maneira maravilhosa que Ele preparou para você. A oração não é apenas uma ação pessoal, mas também um motor de grandes mudanças na história. Ao longo dos séculos, grandes avivamentos foram desencadeados pelo poder da oração. Aqueles que acreditam em Deus levantaram suas orações, e foi por meio dessas orações que destinos de países foram transformados, gerações inteiras mudaram, e grandes oportunidades para um futuro melhor foram abertas. Você já se perguntou se a oração pode mudar uma nação? A história nos prova que a oração é um poder inimaginável capaz de transformar a vida pessoal e comunitária. Mas mais importante ainda, pode mudar até mesmo uma nação. Olhe para os avivamentos históricos, como o avivamento na Inglaterra, ou os novos começos nos Estados Unidos, todos construídos sobre a base de orações sinceras feitas por pessoas que acreditavam no poder ilimitado de Deus. A oração é a base da transformação. Quando um grupo de pessoas, uma comunidade ou até mesmo uma nação ora em uníssono, esse poder não pode ser parado. A oração cria uma unidade extraordinária, fazendo com que aqueles que participam se tornem mais fortes, não só espiritualmente, mas também em suas ações. Não podemos mudar o mundo apenas com ações, mas devemos começar com um coração cheio de fé e oração. Quando oramos com fé, Deus age da melhor maneira possível, e a história já demonstrou que isso pode trazer mudanças milagrosas. A oração não só nos transforma pessoalmente, mas também tem um grande impacto sobre os outros ao nosso redor, e até mesmo sobre uma nação. Quando Deus age por meio das orações, Ele não só muda o destino de um indivíduo, mas pode transformar toda uma geração, até mesmo uma nação. Os grandes avivamentos históricos surgiram de corações cheios de fé, acreditando que Deus pode realizar milagres quando oramos juntos. Você acredita que a sua oração pode mudar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. A história provou que quando as orações são feitas com fé inabalável em Deus, nada é impossível. Você pode ser a próxima pessoa a trazer grandes mudanças, não só para a sua vida pessoal, mas para a sua comunidade e país. Comece com orações sinceras e confie que, assim como os avivamentos históricos, a sua oração trará milagres e grandes mudanças. A oração é um poder infinito, uma ferramenta que Deus nos deu para mudar o mundo. Orar pelos que ainda não conhecem a Deus é uma tarefa extremamente importante que não só traz paz para eles, mas também é um meio poderoso para Deus agir em suas vidas. Não podemos ficar indiferentes sabendo que muitas pessoas ao nosso redor estão vivendo sem a salvação de Deus. Você já se perguntou se a sua oração pode mudar o destino daqueles que ainda não conhecem a Deus? Sua oração não é apenas um ato espiritual, mas também um meio de abrir a porta para que eles se aproximem mais do amor e da salvação de Deus. A Bíblia nos ensina: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Isso nos lembra que a salvação só pode vir através de Jesus Cristo. E nossa missão é orar para que aqueles que ainda não o conhecem
tenham a oportunidade de reconhecer essa verdade. Orar por eles é a maneira como abrimos um canal de comunicação com Deus para que Ele possa trazer luz para a vida deles. Uma oração sincera e cheia de fé pode guiar uma alma das trevas para a luz de Cristo. Quando oramos pelos que ainda não conhecem a Deus, não oramos apenas para que eles tenham a oportunidade de receber a salvação, mas também oramos para que possam sentir o amor incondicional de Deus. Orar por eles não é apenas desejar que sejam salvos, mas é pedir pela transformação de seus corações. Você está disposto a oferecer essas orações a Deus? Lembre-se de que cada um de nós pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus para mudar a vida das pessoas ao nosso redor. Deus não quer apenas que oremos por nós mesmos, mas também pelos outros, especialmente por aqueles que ainda não o conhecem. Cada oração feita com um coração cheio de amor e fé não só ilumina o caminho deles até Deus, mas também é uma afirmação da nossa fé no poder infinito de Deus. Quando você ora pelos que ainda não conhecem a Deus, você está demonstrando amor e preocupação genuína por eles e ajudando a abrir portas para que Deus atue em suas vidas. Orar pelos que ainda não conhecem a Deus não é apenas uma responsabilidade, mas também um grande privilégio. É uma oportunidade para trabalharmos com Deus na realização da missão de salvação que Ele nos confiou. Quando você ora, você não está apenas pedindo a Deus para ajudá-los, mas também está contribuindo para iluminar e espalhar o amor de Deus por toda parte. Então, você está disposto a oferecer suas orações pelos que ainda não conhecem a Deus. Deixe que seu amor e persistência em oração se tornem o meio para levar a salvação às almas que ainda não conhecem a Deus. Só através da oração podemos ser as ferramentas para ajudar Deus a mudar suas vidas e levá-los à paz e à salvação eterna. A oração não é apenas uma ação ocasional, mas deve se tornar uma parte da nossa vida diária. Para que a oração seja forte e eficaz, precisamos construir o hábito de orar e praticar conforme os ensinamentos da Bíblia. Você acredita que uma vida de oração forte pode mudar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor? Quando oramos todos os dias, não apenas nos momentos de necessidade, mas em todas as circunstâncias, estamos fortalecendo nosso relacionamento com Deus e tornando nossa oração mais poderosa e influente. A oração não deve ser uma prática temporária, mas um hábito constante. Quando mantemos a oração diária, não apenas demonstramos fé em Deus, mas também aprendemos a abrir nossos corações para Ele em todas as situações da vida. Orar conforme a Bíblia nos ajuda a nos conectar com as promessas e a direção de Deus. E assim, cada oração que fazemos se torna mais forte. Quando oramos com os ensinamentos bíblicos, entendemos melhor a vontade de Deus e como Ele deseja que vivamos. A Bíblia é uma fonte infinita de força, e quando oramos conforme os seus ensinamentos, estamos realizando uma comunicação espiritual com Deus. Uma oração eficaz vem da perseverança e da sinceridade. Você já se sentiu cansado de orar sem ver uma mudança imediata? Esse é o momento em que você deve lembrar que a oração é uma jornada. Deus não quer que oremos apenas nos momentos difíceis, mas Ele deseja que mantenhamos nosso relacionamento com Ele através da oração diária. Quando oramos com perseverança, Deus responderá no tempo e na maneira que Ele achar melhor para nós. Manter uma vida de oração forte não é apenas pedir, mas também buscar direção e perceber a presença de Deus em todos os momentos. Quando oramos, não apenas pedimos algo a Deus, mas também oferecemos palavras de agradecimento, gratidão e o desejo de viver de acordo com sua vontade. Orar conforme os ensinamentos da Bíblia nos ajuda a seguir o exemplo de Jesus, sempre buscando a vontade do Pai Celestial em tudo o que fazemos. Então, você está disposto a construir o hábito de orar e seguir os ensinamentos da Bíblia, para que sua vida de oração se torne mais forte.
Comece com pequenos passos. Ore todos os dias e você perceberá grandes mudanças em sua vida espiritual. Uma oração forte não são apenas palavras, mas uma atitude de vida, um compromisso com Deus e um relacionamento cada vez mais profundo com Ele. Quando você mantém uma vida de oração forte, verá a paz, o poder e a direção de Deus em cada passo que dá.